Eu sou o professor Eduardo Seton e você está aqui comigo agora para a gente acompanhar mais uma aula de avaliação econômica de projetos. E na aula de hoje eu vou falar para você sobre fluxo de caixa uniforme, fluxo de caixa não uniforme e algumas aplicações, sobretudo aplicações envolvendo mais a área da engenharia, mas a avaliação econômica de projetos, você sabe, se aplica a muitas áreas e é isso que você vai ver comigo já já, depois da vinheta. Então, eu estou trazendo agora aqui, direto vocês aqui para o meu mapa mental, tá? Antes da gente começar a aula, essa aula na verdade foi uma aula que já aconteceu, na verdade uma aula aconteceu presencialmente na sala de aula lá do LCCV, e eu estou fazendo aqui agora uma introdução, uma pequena introdução para vocês, e como sempre, o que é que eu faço aqui nessa aula? Eu dou a visão geral de onde a gente está, de onde a gente parou, até porque a gente já está chegando agora na 8ª aula do curso, e esse curso ele é todo organizado, todo modularizado para que você tenha muito mais facilidade de acompanhar, e naturalmente com a organização você vai acabar aprendendo também um pouco mais, tá certo? Então aqui, você que é aluno matriculado na disciplina, você tem acesso a este board, a este mapa mental aqui do MindMaster, tá? Você já conhece, você aprendeu no início do curso, fez um tutorial do MindMaster, um tutorial também do Miro, que é o board que a gente trabalha, e você sabe do que eu estou falando, por isso que é importante sempre, eu vou mostrar para vocês aqui, mas vocês como têm acesso a essa estrutura que está aqui atrás, fica muito mais fácil para vocês, além de acompanhar a aula, se preocupar exatamente com o que eu estou falando, porque não precisa necessariamente ficar anotando, porque basicamente a gente já tem tudo aqui, os passos principais a gente já tem aqui, né? Então, o que é que a gente tem aqui que vocês estão vendo agora? Então a gente tem aqui, a gente está no módulo 3, essa aula, ela é uma aula do módulo 3, a gente viu na aula 5, fluxo de caixa e Google Data Studio, uma ferramenta muito importante, tá? Na aula 6 eu tratei com você especificamente sobre o trabalho 1 e aplicações usando o Google Data Studio. Na aula 7 também eu tratei com você sobre exemplos práticos, exemplos do livro, a gente resolveu. Tem um exemplo, se você não assistiu a aula passada, essa aula vale muito a pena, tá aqui na descrição desse vídeo, tá essa aula onde a gente resolveu um problema todo, completo, utilizando, na verdade, a ferramenta do Google Data Studio. Só que, nesta aula eu fiquei com uma dívida com você, mas claro, a gente se é dívida, ela tem que ser paga, e eu vou pagar aqui, na verdade está faltando eu gravar para você a aula 2, o exemplo 1.19 do livro e o exemplo 3, 1.20. Eu já tenho as planilhas, eu já tenho o dashboard, só que eu ainda não consegui tempo ainda para fazer essa gravação para você, mas vai sair com certeza daqui até a próxima semana. Eu vou estar com essas duas aulas gravadas e você vai assistir, na verdade, partes da aula 7, tá bom? Então vamos agora direto ao assunto, a aula 8, na verdade, fluxo de caixa não uniforme, tá? Fluxo de caixa não uniforme e fluxo de caixa uniforme, vocês vão ver de uma forma discreta aqui as diferenças entre um e outro. Essa aula, na verdade, a gente está trabalhando ainda um pouco mais da parte geral. Eu estou indo sempre um pouu na teoria, a gente veio da teoria, eu fui um pouco mais, vamos dizer assim, uma visão geral sobre a avaliação econômica de projetos que tem nesse vídeo. Essa aula ficou boa, fique até o final, acompanhe a aula. E no final eu mostro um dashboard, algumas aplicações, e aí sim, nas próximas aulas a gente vai continuar aprendendo, praticando, construindo planilha, usando o Google Data Studio e fazendo experimentos assim, ligados à avaliação econômica de projetos. Tudo bem? Então, é isso, né? Na verdade, o que a gente tem agora, eu vou chamar você, né? Claro, como sempre, eu vou convidar você a curtir aqui esse vídeo, deixar o seu like, tá? Para que esse canal possa deixar aqui o like, se inscrever no vídeo, né? Para que esse canal possa crescer cada vez mais. A gente está crescendo, está chegando pertinho aí já de 1.000 inscritos, e eu preciso da sua inscrição, preciso que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente atinja aí essa meta inicial de 1.000 inscritos. Beleza? Então, um abraço e até a aula que vai começar agora. Não é até o próximo vídeo ainda, é até a aula que vai começar agora. Vamos lá, direto para a sala de aula, depois da vinheta, novamente. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais uma aula aí de avaliação econômica de projetos. Certo? Vamos começar aqui mais uma aula. Vou só ver aqui se está gravando ok aqui essa câmera. Vamos lá. Então, a gente está chegando agora, essa aula de hoje. A partir dessa aula, na verdade,
essa aula e mais 5 a gente conclui mais 6 semanas, tá? Então a gente tem aí agora, contando com essa semana, mais 6 semanas de aula até acabar o semestre, né? Então é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Eu faço isso meio que em todas as aulas, né? Mas essa aula aqui eu quero destacar, né, que daqui para frente nós temos apenas 6 semanas. Então eu trabalho muito a parte de planejamento, né? Acabei de dar uma aula de administração aqui, onde eu falei de PDCA, de planejar, fazer, checar e corrigir o tempo todo. E como eu sempre tenho dito para vocês, assim, a avaliação econômica de projetos, basicamente, tem a ver com um planejamento econômico financeiro de um projeto. Então, o que acontece, né? Vou fazer um paralelo aqui, agora de um planejamento econômico de projeto com o nosso curso aqui de avaliação econômica de projetos. Toda vez que a gente faz um planejamento, no planejamento, a gente corre o risco, naturalmente, de cometer erros, né? Então, a gente vai cometer alguns erros ali, né? No planejamento, até porque a gente não tem controle sobre todas as situações. A gente está acostumado na engenharia a trabalhar com coisas exatas, né? E eu sempre tenho dito aqui que as disciplinas que eu tenho dado, tanto a administração, quanto a inovação e empreendedorismo, quanto essa aqui, a avaliação econômica de projetos, essa aqui é que a gente tem mais condições de trabalhar uma análise determinística, porque envolve muito número e tudo mais, mas existe uma série de coisas externas que podem inviabilizar, de repente, uma execução econômica de um projeto. Tá? Até porque a economia, né, ela é sujeita, né, a intempéries aí externas. De repente, uma guerra, muda o preço do petróleo, que afeta toda a economia, e aquele projeto que de repente era viável, ele passa a não ser mais viável em determinado momento. E aí o que tem que se fazer em algumas situações é até parar o projeto se o processo tiver sido muito grave, e uma parada de um projeto vai trazer prejuízo a investidores, vai trazer prejuízo a todas as pessoas que estão envolvidas. E o que a gente trabalha aqui não é garantir, na verdade, a execução econômico-financeira, para que vocês, a partir dessa disciplina, tenham a consciência de que todo projeto de engenharia, todo projeto, é necessário, né, vamos dizer assim, se fazer um VTE, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica daquele projeto. Eu falo todo, né, mas aqui, vamos extrair uma parte desse todo, porque, na verdade, quando você tem projetos que envolvem investidores, projetos que envolvem um grande aporte de recurso, tá, que envolve muito risco, são projetos que não podem ir adiante sem um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto. Que basicamente, o que é, né, esse estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto? A partir de um input, de uma entrada, né, a gente vai fazer um processamento, vai processar esses dados e vai ter aí uma saída, né, um resultado. Então, esse resultado, na verdade, o input, que é a parte fundamental para qualquer projeto, qualquer coisa que você vai fazer, seja no empreendedorismo, seja um projeto de engenharia, seja até um relacionamento que você vai começar, ou qualquer coisa, você precisa alinhar as expectativas, né, e pegar, basicamente, e trabalhar em cima de uma entrada
de uma entrada realista, fidedigna, né? Uma entrada fidedigna. O que é? O input precisa ser realista, fidedigno, preciso, o máximo possível, para que a gente possa ter um processamento que vai gerar um resultado, que vai gerar uma saída, que nos dê uma condição de confiar naquele processamento. Muitas vezes não é, quem trabalha com simulação, com programa de computador sabe disso. O que é? Muitas vezes o problema não está no processamento, na simulação. Muitas vezes o problema está na entrada de dado errada. Fornecer um dado errado vai ter um processamento que pode até gerar algum resultado, mas um resultado incompatível com a realidade. Tem muita gente que é uma atenção que vocês devem ter como engenheiros, né? Hoje a gente vai usar muita tecnologia, todo mundo usa muita tecnologia em escritório de cálculo, escritório de projeto, tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter uma aplicação, vai ter um software, vai ter alguma coisa. Então é por isso que é muito importante entender linguagem de programação, entender como, para ser um bom usuário de um software, você tendo um background assim, de programação, fica muito mais fácil. Você tem que saber usar hoje ferramentas tecnológicas, porque vai chegar, vocês vão trabalhar numa empresa que vai dizer, ó, o sistema é esse aí, usa aí. Aí você vai ter que aprender o sistema, mas muito mais do que aprender o sistema, aí é o que você vai ter de diferencial, que é como engenheiro você escolher os dados corretamente. Porque o cara pode chegar para você assim e passar um dado e você vai ter que fazer uma análise sobre aquele dado. Porque é bem na verdade, né? Se você não tiver base de engenharia, for um mero rodador, um executor de programas, você não precisa ter passado por uma faculdade de engenharia para executar, por exemplo, um software de cálculo. Que você vai entrar com dados e ele vai dizer assim, de repente, qual é a largura dos pilares, a altura de viga, estrutura de concreto, o aço que vai entrar. Vai sair tudo automático. Em tese, qualquer pessoa que lê o manual, por exemplo, do TQS, vai chegar lá e vai pegar uma planta de AutoCAD e vai colocar lá dentro e vai sair um resultado. Só que não é assim. Não é assim porque tem que ter uma análise do engenheiro em relação ao que é razoável e o que não é. Então, o arquiteto passa um projeto arquitetônico para o calculista. E a primeira coisa que o calculista faz depois que pega o projeto arquitetônico, basicamente é o quê? Lançar a estrutura. Lançar a estrutura é o quê? Fazer a alocação ali dos pilares, né? E veja, isso aí tem que ser feito por engenheiro. É claro que pode ter um software que você chega assim, ele pega o projeto arquitetônico e ele, com base em algum algoritmo, ele vai lançar a estrutura para você. Eu nunca mais usei ou mexi no TQS, talvez até já tenha alguma coisa nesse sentido, né? Mas mesmo assim, você tem que ter um senso crítico para olhar ali, para fornecer o dado correto. Eu estou dando um exemplo aqui de um projeto de engenharia estrutural, mas essa disciplina aqui é para qualquer projeto. Entrar com o dado certo para que o resultado seja certo. Tá? Tenha um grau de confiabilidade. E no nosso caso específico, o que essa matéria trabalha onde? Essa matéria basicamente trabalha com quais são os dados importantes aqui, né? Então, eu acho que já falei sobre isso aqui, mas eu vou, num vídeo específico, acho que vai ser a próxima aula, eu vou falar de CAPEX, OPEX, eu vou na verdade, na próxima aula, eu vou fazer isso, com certeza, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar um projeto, vamos dizer assim, vou pegar um projeto de engenharia de petróleo, que eu tenho de engenharia submarina, e vou mostrar o que é um planejamento econômico desse projeto, o que é CAPEX, o que é OPEX dentro desse projeto, como é que é a cara de um fluxo de caixa de um projeto de engenharia de petróleo, a cara de um fluxo de caixa. Então, eu vou trazer na próxima aula aspectos práticos de um projeto onde essa disciplina se aplica. Em outros cursos, eu até já dei essa aula como a primeira aula.
Nessa turma aqui, eu preferi mudar um pouquinho a lógica, né, e fazer uma coisa diferente. Então, o que é que a gente trabalhou? A gente trabalhou juros simples, juros compostos, como montar um fluxo de caixa. Eu coloquei vocês aí para trabalharem no Google Data Studio, fazendo umas atividades do livro que a gente está usando de engenharia econômica. Ainda tem uma parte de fluxo de caixa que eu vou falar hoje aqui, que aí é uma parte mais vamos dizer assim, um pouco mais teórica de fluxo de caixa, mas eu estou dando um contexto geral aqui. Então, o que é que acontece? Então, vocês vão ter uma noção de um projeto, de quais são os dados, por exemplo, de um projeto que a gente vai fornecer para que seja montado um fluxo de caixa e, a partir desse fluxo de caixa, a gente consiga sair com, por exemplo, o VPL, o TIR, taxa interna de retorno, e o payback, que são indicadores econômicos. Então, quando uma pessoa chegar para você agora e perguntar, de repente, Genival, você sabe qual é o VPL desse projeto? Você pode até não saber qual é o VPL do projeto, mas você vai saber o que é o VPL de um projeto, por que o cara está perguntando. O VPL, você já sabe que é o valor presente líquido. Só que vocês ainda não calcularam comigo aqui o VPL de um projeto. A menos de se usar umas fórmulas do próprio Excel, vocês vão ter lá um fluxo de caixa. Não sei se eu gravei esse vídeo ainda, não sei se eu ainda fiz esse vídeo, mas você coloca lá o VPL de uma série, lá você coloca os dados e ele vai dar um VPL instantaneamente para você. Só que o objetivo aqui não é ser usuário de planilha Excel, é entender o que é o VPL. Então, vocês vão fazer, a próxima atividade é construir um fluxo de caixa. O fluxo de caixa, que vocês já sabem, na verdade, o que é, né? Eu vou falar sobre isso agora, depois eu volto para lá, tá? Mas um fluxo de caixa, basicamente, que vocês já sabem o que é agora. Então, a gente vai ter, eu vou tratar aqui toda a análise econômica de projetos, considerando, essa informação é muito importante, tá? Considerando um fluxo de caixa uniforme. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é um fluxo de caixa uniforme. Então, esse conceito aqui é o principal conceito da aula, mas que nas aulas gravadas que eu vou fazer depois dessa, vocês já vão entender, vão ter mais clareza em relação a isso. E tem o fluxo de caixa não uniforme. Isso aqui eu vou mostrar o que é. Tá? Eu vou mostrar a diferença, que eu vou falar já aqui, entre um fluxo de caixa uniforme e um fluxo não uniforme. Só que no curso, até o final, como falta muito pouco tempo, e o objetivo aqui é dar os conceitos, as noções básicas para vocês, a gente não vai trabalhar com fluxo de caixa não uniforme. A gente vai trabalhar somente com fluxo de caixa uniforme. Certo? Mas vocês vão ter os caminhos, o livro, tem lá o passo a passo de como fazer para resolver um problema de um fluxo de caixa não uniforme. No exercício que eu passei para vocês, já tem exemplos que tem fluxo de caixa não uniforme, só que não está dito lá que o fluxo de caixa não uniforme, eu estou dizendo agora para vocês. Vocês podem pegar o exercício que vocês já fizeram e vocês vão ver o seguinte. Se você tem um fluxo de caixa, tá, que você sabe o que é, onde tem um valor, por exemplo, um valor presente, um valor de entrada aqui. Aqui a gente vai ter, na notação que a gente tem, o que? F, né? Isso, futuro. Né? E aqui no meio, né, vamos pegar aqui, ano zero é aqui, né? Ano 0, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Vocês já conhecem valor presente, sabe o que é? Valor futuro. Sempre tem no fluxo de caixa envolvido uma taxa de juros, sempre, né? Taxa de juros, taxa de retorno, que eu já defini essas coisas para vocês. E vocês têm também, sempre, vamos dizer assim, no fluxo de caixa que a gente monta, um valor aqui. Eu vou pegar aqui um valor fixo, por exemplo. Aqui, no caso da anotação que a gente está usando, é A, né? A parcela, a prestação é A. Por exemplo, num crédito que a gente vai obter esse tipo de coisa. Então, a gente vai considerar no nosso fluxo de caixa uniforme quando todas as parcelas intermediárias, a todas as partes do fluxo de caixa forem iguais.
Então, vai ter, por exemplo, tem lá no livro, fluxo de caixa em série gradiente. Um exemplo. O que é? Um fluxo de caixa que é um fluxo de caixa não uniforme, mas que ele vai ter lá, por exemplo, uma figura parecida com essa aqui. Vou botar aqui F, vou botar aqui P, e aqui, de repente, tem um fluxo de caixa que vai crescendo de forma uniforme, tá? Aí vai ter uma função, uma função aqui que rege o crescimento desse fluxo de caixa. Aí o que acontece? Quando tem esse tipo de situação, a fórmula, porque na verdade, veja, VPL, TIR e payback. A gente tem aqui fórmulas. Essas fórmulas que a gente vai usar, que a gente usa, que está lá no livro, elas foram deduzidas utilizando juros simples ou compostos, fluxo de caixa. A série do fluxo de caixa é uniforme, não uniforme. Então, vai ter que ter... Eu não vou fazer aqui a dedução das fórmulas, nem para fluxo uniforme, mas vocês têm que saber que a fórmula, isso eu vou dizer nas aulas, que esta fórmula se aplica a juros compostos, série, considerando uma série uniforme. Porque se você tem um problema que é uma série não uniforme, que é uma série gradiente, e você aplicar a fórmula de uma série não uniforme, for aplicar a fórmula de série uniforme, vai estar errado. A fórmula não se aplica. Então, existe, isso é uma coisa que é importante, inclusive, para quem está fazendo TCC, né, eu oriento alguns TCCs, e uma coisa muito importante, tanto para um professor, quando ele está explicando alguma coisa, como eu estou fazendo agora, quanto para você que está apresentando um TCC, explicar para a banca qual é a delimitação do trabalho. Não esqueçam nunca dessa palavra, delimitação. Delimitação. A delimitação é o quê? Esse problema aqui, o meu trabalho de conclusão de curso, ele serve para resolver isso, objetivamente, mas ele não serve para resolver isso, isso e isso, porque tem essas limitações. Não é feio, vamos dizer assim, não vai tirar o seu, não vai tirar, vamos dizer assim, pontuação sua, nada, se você delimitar bem o trabalho. Dizer assim, olha, meu objetivo no trabalho é esse, e este trabalho se aplica a esse tipo de estrutura, ou a esse tipo de situação. Caso seja um tipo de situação diferente, você vai ter que fazer outro trabalho, veja a referência tal, tal e tal. Essa é uma dica que eu estou dando, que é parecida, eu estou pegando um gancho aqui, dizendo para vocês, e vocês vão ver na fórmula do livro, o livro inclusive é extenso, a gente não vai ver o livro todo, mas vocês têm que saber o que é que está dito, pelo menos, em cada capítulo daquele livro. Por exemplo, tem um capítulo que trata, basicamente, de fluxo de caixa para série gradiente, série não uniforme. Aí, quando vocês forem programar, quando vocês forem fazer algum trabalho, vocês vão lá no livro e vão aplicar os mesmos conceitos que a gente vai aplicar para a série uniforme, para outros projetos, a depender da demanda que você tem. É a mesma coisa, por exemplo, vão ter problemas no livro, que vão aplicar um tipo de fórmula e vão aplicar outra, e vai aplicar outra, e aí muita gente vai acaba errando aí nessa etapa, tá? Então, basicamente, isso aqui era importante, uma informação importante que eu queria passar hoje para vocês, porque eu vou falar daqui a pouco sobre uma pequena mudança no método de aprendizado, vamos dizer assim, nas próximas 6 aulas, que tem relação com o Google Data Studio, que vocês estão fazendo atividade, trabalhos nele. Tá? Essa pequena mudança, já vou adiantar o que é. Praticamente todas as aulas daqui para frente vão ser basicamente solução de problema. Eu vou pegar um problema e vou gravar uma aula mostrando, tipo, como se resolve um problema desse tipo aqui, como a gente calcula o VPL, o TIR e o payback, dentro de um exemplo de aplicação prática no Google Data Studio. Eu já tenho uns problemas montados, vou mostrar a vocês como eu montei esse problema e vou ficar mudando o dado lá, e vocês vão ter uma sensibilidade comigo, vão adquirir uma sensibilidade maior quando a gente mudar um input de alguma coisa, como é que afeta o VPL, como é que afeta o TIR, como é que afeta o payback. Certo? Eu vou fazer isso utilizando o próprio Google Data Studio e usando uma planilha que eu já tenho, né?
que leva em consideração, por exemplo, a variação do preço do petróleo, leva uma série de variações, mas que está tudo resolvido numa planilha Excel. Uma simulação, basicamente, é uma simulação que está feita dentro de uma planilha Excel. Essa planilha Excel não vai dar tempo, eu não vou migrar ela para o Google Data Studio, então essa simulação eu vou fazer, eu vou gravar essa aula. Na verdade, já tem uma aula dessa gravada lá na minha playlist, que de repente eu nem vou gravar essa aula, eu vou gastar um tempo maior gerando novos vídeos de exemplos novos e vocês vão assistir uma aula que eu explico essa planilha lá. Mas quando for a hora de assistir essa aula especificamente, eu boto no grupo do Telegram e vocês vão lá e assistem. Tá? Que na verdade também é uma coisa aplicada. Então daqui para frente vai ser muita aplicação, muito exemplo, e aí eu vou mostrando a teoria dentro dos exemplos que eu for colocando para vocês no Google Data Studio, tá? Então, basicamente é isso, certo? Então, a partir de um determinado input, vai ter um processamento, e nessas aulas que vem aí, vocês vão saber exatamente o que é o VPL, o que é o TIR, o que é o Payback. Não a fórmula, mas um gráfico, isso é representado como, tá? Então, é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Só que a gente tem um projeto, eu falei aí de pelo menos isso aqui, mais uma ou duas aulas dentro das 6 semanas que a gente tem, só que eu mostrando isso dentro de exemplos. As 2 aulas finais, vamos dizer assim, envolve uma parte mais ligada à estatística, método de Monte Carlo, algumas coisas mais específicas. Por quê? A gente entra com um conjunto de dados e vai fazer um processamento para calcular um VPL, um TIR e um Payback. Tá? Só que ninguém vai tomar decisão nenhuma em cima de um projeto olhando para um VPL, um TIR e um Payback. O normal é você cria uma faixa de variação para os parâmetros principais da entrada. Vai utilizar, por exemplo, o método de Monte Carlo aqui, que eu vou explicar o que é. Já está explicado nesse vídeo, na verdade. E você vai ter como saída de resultado vários VPLs, e o valor que você vai ter lá é assim, olha, a probabilidade de, neste caso, VPL dar maior que 0 é 30%, ou é 40%, ou é 50%. Não é simplesmente ter um VPL positivo. Um VPL positivo não vai querer dizer muita coisa para a gente. Por quê? Tá, o VPL é positivo, mas se mudou o preço disso, se mudou o custo disso, se alguma coisa aconteceu, aquele VPL vai ficar negativo. Então, ao invés de fazer uma simulação só, se utiliza o método de Monte Carlo para ter uma avaliação estatística desses parâmetros aqui. O método de Monte Carlo é somente um dos métodos que é possível usar, e vocês vão ver como usa aqui. Um outro método, que você já deve ter visto alguma coisa lá em estatística, é uma coisa chamada árvore de decisão. Então, o tempo todo, você tem que tomar decisões no meio do projeto. Aí eu vou explicar como é que a gente monta uma árvore de decisão, também já tem vídeos de semestres passados com isso, e aí, basicamente, com a conclusão dessa disciplina, com essa parte estatística, como tomar decisão, basicamente a gente encerra o conteúdo, está todo visto. Certo? Então, é isso aqui, né, que está faltando agora nas nossas próximas aulas. Então, como eu combinei com vocês, né, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aqui espero que a internet aqui me ajude, né? Eu agora vou ali, né, pro computador e vou mostrar para vocês um pouco. Vou abrir um board do Miro para tirar dúvidas de vocês aí em relação a quem fez as coisas no Google Data Studio. Isso é um ponto importante também que eu vou falar aqui, eu já falei isso nas outras disciplinas e vou falar aqui para vocês. Eu, na verdade, mergulhei nessa parte aí do Google Data Studio, nessa disciplina, porque é a disciplina que esta tecnologia é mais importante. Então, vamos dizer assim, das 3 turmas que eu tenho, todo mundo vai usar um pouco do Google Data Studio, cada um num contexto diferente. A administração, na aula que eu dei aqui antes dessa, eles já sabem onde é que vão usar, eu expliquei.
Inovação e empreendedorismo também vai ter um uso lá. Se vocês quiserem assistir um pedaço das outras aulas que eu vou dar, onde eu aplico a mesma coisa, o Google Data Studio, em abordagens diferentes, em outras matérias, vocês vão lá e assistem. Mas o importante mesmo aqui é que vocês, mesmo que eu sei que já teve gente que eu já vi os trabalhos, inclusive, utilizaram simplesmente uma planilha e fizeram do jeito que eu pedi. Faz primeiro o simples, faz atividades simples, mas depois tenta fazer pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 exercícios ou atividades do que já passou e do que vem pela frente, usando o Google Data Studio, porque é uma ferramenta que vai dar muito poder a vocês de trabalho dentro de uma empresa, na própria empresa de vocês, ou mesmo eventualmente vocês venham fazer um mestrado, um doutorado, um MBA, vocês vão estar com uma ferramenta tecnológica a mais para lançar a mão dela na hora que estiver trabalhando, tá? Porque, na verdade, eu acho que eu não cheguei a falar isso para vocês, mas o Google Data Studio, né? O Google Data Studio, o que é, né, o Google Data Studio? Basicamente, ele é uma ferramenta. O Google Data Studio, o que é? Ele é uma ferramenta de BI. O que é BI em inglês? Business Intelligence. Tá? Então, é inteligência em negócios. Ou seja, toda vez que vocês ouvirem falar, não, porque eu sei BI, eu trabalho com BI. BI é o quê? Business Intelligence, inteligência do negócio. Então, o que é que essa ferramenta, por que essa ferramenta é considerada tipo uma ferramenta de BI? Ela não é a única, né? BI é uma área muito que envolve a parte de ciência dos dados, Big Data, enfim, tem um monte de coisa, de ferramenta que pode ser considerada uma ferramenta de BI. Mas o Google Data Studio, né, e a outra ferramenta que também é muito conhecida é o Power BI, que é o da Microsoft. Eu já falei isso para vocês assim umas 300 vezes, né? O Power BI. É o quê? Né? Power, potência de Business Intelligence. Tá? Então, essas duas ferramentas, uma é do Google, outra da Microsoft, mas ambas são ferramentas de BI. Ferramentas que recebem dados de alguma fonte. A fonte que a gente está trabalhando é o quê? Planilha Excel. Mas você pode ter arquivo TXT, você pode ter banco de dados, MySQL, BigQuery, outro banco de dados qualquer, Postgres, o que for. Você pode ter informações estruturadas em algum lugar, onde tanto essa ferramenta quanto essa, elas leem como fonte de dado vindo de qualquer um desses formatos específicos. Então, para mim, eu não vou explorar de vocês, não vou querer de vocês aqui o uso de banco de dados, de MySQL, essas coisas, não. Simplesmente o quê? Uma planilha do Google Sheets, monta lá exercícios simples. Tá? Eu estou passando para vocês que eu acho que é a melhor forma de aprender, pegar o exercício simples assim, de juros simples, juros compostos, os exercícios que estão no livro, que vocês já fizeram, inclusive, vai lá e faz. Não precisa ser muito complexo, não. O exemplo simples, aprender a ferramenta, depois vai o quê? Aumentar o volume de dados, vai começar a fazer alguma coisa um pouquinho mais elaborada, vai começar a aprender, ver que tem situações que o que você sabe, o que eu ensinei, não tem tudo o que você precisa, aí você vai, pesquisa no canal do YouTube, pesquisa, vai no livro, mas você aprendeu o uso da ferramenta. E eu vou dizer, isso eu digo para meus alunos assim, já há muitos anos. Né? Tem empresa que contrata a pessoa porque o cara é bom em Excel. Ou porque o cara é muito bom em programação, ou porque o cara tem uma habilidade específica muito top. E pode ter certeza, saber muito bem isso aqui, ou isso, é uma coisa que hoje em dia credencia muito. Até porque muitos gestores, os caras que estão lá em cima, eles sabem e vão acabar decidindo sobre os dados que você vai fornecer. Você pode não começar decidindo nada, mas você que vai fazer, vamos dizer assim, o dashboard, você que vai alimentar o cara com informação, para ele decidir assim, eu vou fazer isso ou não. Aí você imagina, se o cara
vai querer, por exemplo, um cara que está sentado tomando conta de uma empresa, se ele vai querer continuar tomando a decisão com base na intuição dele, ou se você vai montar um dashboard cheio de gráfico para lá e para cá, mostrando variação de dado, ou se acontecer, se mexe nesse dado aqui, ou se altera o preço aqui, aí você está vendo de repente um gráfico lá, o VPL, o TRR, o payback, subindo e aumentando. Você prefere quem? Ele vai continuar querendo decidir com base na intuição dele? Claro que não, ele vai usar a intuição dele, mas se você oferecer dado de uma forma simples, de uma forma rápida, para o cara tomar decisão, você que vai ser o cara, né? Então eu coloquei até isso na aula que eu dei aqui antes dessa de administração, porque esse tipo de conteúdo, de coisas que eu estou dando, que aparentemente é extra, a disciplina pode ser exatamente o diferencial que você pode ter na hora de mandar um currículo, na hora de, entendeu? Porque você não é somente um engenheiro civil, você é um engenheiro civil que sabe isso. E aí você começa a criar os seus diferenciais como engenheiro. Beleza? Então, dito isso, deixa eu ver aqui, a gente tem um tempinho ainda, né? Deixa eu ver aqui agora se a internet aqui vai me ajudar. Como essa câmera, as duas câmeras aqui, essa aqui, eita, aqui já travou. Mas agora eu já aprendi aqui, é o seguinte. Vou para ali, vou botar assim, na televisão. É como eu já me lasquei aqui em umas aulas que, quando eu cheguei em casa, não estava com o vídeo todo gravado. Agora eu estou garantindo com um gravadorzinho que tem aqui no meu bolso, que eu posso sair sem os vídeos, mas com o áudio eu saio. E aí, eu com o áudio, se faltar vídeo, eu boto um PowerPoint qualquer para vocês não ficarem no prejuízo de não assistir a aula, né? Então vamos para cá. Então, aqui, né? Aqui tá o nosso mapa mental, tá? Esse mapa mental, tá? Eu tenho que sempre estar relembrando, não estou repetindo, eu sei que eu repito muitas coisas, mas é para relembrar vocês que existe uma organização nessa matéria aqui, né? A coisa não está sendo dada de qualquer jeito, eu planejei, montei tudo certinho aqui. Então aqui, ó, a gente tem aqui a aula 7, que já foi, né? Foi a aula passada. Essa aula aqui é a aula 8, eu não coloquei o número aí, mas vocês vão ter, vocês sabem que vão ter, por exemplo, essa aula gravada, eu vou fazer uma abertura dela no meu estúdio sim em casa, né? Dizendo, pessoal, essa aqui é a aula 8, nessa aula 8, essa aula aconteceu lá no auditório, e o assunto que eu dei foi esse. Vamos para lá para o auditório, aí vocês vão, assistir essa aula aqui, e no final eu gravo um vídeo fechando a aula. Aí eu junto tudo, e aí essa aula fechadinha fica sendo a aula 8. Aí a gente vai ter a aula 9, 10, até mais ou menos aí a aula 15 aí, que é o que a gente se planejou no início do curso para fechar, tá? E aí o que tem aqui, basicamente, só para reforçar o que eu já falei ali, né? Enquanto estava em pé. Então, a tomada de decisão, critério de escolhas e ferramentas, análise de sensibilidade e simulação e estudo de caso e aplicações. Veja que foi exatamente o que eu falei para vocês que ia fazer, só que eu vou fazer agora de um jeito diferente, até porque se eu tivesse que dar a mesma aula do semestre passado, eu passava só o link para vocês. Quando eu preciso fazer isso, eu mando só o link. Eu não vou ficar repetindo as aulas que já estão gravadas. As aulas que já estão gravadas, vocês vão lá e assistem. A aula nova, que eu estou gravando agora, aí sim é que vai agregar. E as aulas que eu percebi que mais vão agregar agora são aulas de solução de exercício, que eu não tinha isso feito. Solução de exercício usando o Google Data Studio. Tá? Então, assim, sem sombra de dúvidas, né, essa matéria aqui, eu sei que tem gente que está fazendo essa matéria comigo, que faz inovação, empreendedorismo, que faz administração, mas essa matéria aqui, comparando com as outras 3, foi a que mais evoluiu do semestre passado para esse, porque desta vez eu organizei e melhorei muito esse curso especificamente. Tá? Então, naquela expectativa de sempre estar melhorando, né? A próxima turma, veja, a próxima turma de avaliação econômica de projetos, eles vão ter nas mãos os dashboards que eu já construí para vocês e uma parte dos dashboards de vocês. Eu vou dar um exemplo. Vocês aqui hoje, por exemplo, vocês estão assistindo vídeos, os vídeos que vocês vão assistir, onde eu falo do método de Monte Carlo, foi montado por um aluno de uma das turmas há 5 anos, 6 anos, que eu
peguei a planilha, melhorei a planilha, outros alunos melhoraram a planilha dele e o vídeo já está pronto e vocês estão assistindo. Ou seja, a próxima turma, vocês podem fazer divulgação que vai ser melhor ainda. Pode dizer, olha, o curso foi bom e o próximo ainda vai ser melhor porque ele está melhorando sem parar. Então, na próxima, veja, na turma passada não tinha, vamos dizer aqui, essa organização que tinha desse jeito que está aqui, tá? Por falar em organização, só para relembrar, aqui a gente está vendo agora a tela do AVA, eu saí do mapa mental e vim aqui para a tela do AVA, então a gente tem aqui ó, a avaliação econômica de projeto, aqui são as disciplinas todas que eu dou, né? Então tem aqui, ó, semana 1 também, semana 2, tudo que a gente viu no curso até hoje, tá? Você pode, de repente, que está vendo essa aula, você pode estar acostumado a entrar no meu canal do YouTube e seguir lá pela playlist. Beleza, lá está em sequência. No entanto, para você que é aluno matriculado, é muito melhor você entrar no AVA, porque aqui no Moodle, como você está vendo, tem o link para cada vídeo, quando tem um artigo, ou quando tem o link para os boards, o board principal da aula, link para o mapa mental do curso do Mind Master, que é esse board que eu apresentei para vocês. Então, semana a semana, ó, do 23 ao 29, vídeo único, construindo o projeto final. Semana 11, vídeo único, fluxo de caixa, uma aplicação prática tutorial usando o Google Data Studio. E essa semana agora que a gente está, então, essa aula que eu estou dando para vocês agora é uma aula que vai entrar aqui na semana 12, tá? E assim a gente vai até o final. Ou seja, não esqueçam, né, que a gente tem aí essa possibilidade, né, para vocês aí de acompanhar também o curso todo lá pelo Moodle, né? Inclusive, por exemplo, você que tem dúvida e que está fazendo os trabalhos, eu sempre tenho pedido para, além do mapa mental no Miro, além do board de vocês no Miro, que sempre me mandem as atividades, os exercícios também pelo Moodle. Então, que é isso que a gente combinou e é isso que eu espero que vocês estejam fazendo. Então, vamos lá agora, antes de entrar no dashboard. Então, veja, mostrei o mapa, mostrei o Moodle, que é a organização do curso, e agora eu estou aqui no Miro, tá? Vocês já fez tutorial e tudo no começo do curso, né? Então, aqui tem o Miro, aqui eu tenho os projetos do Miro aqui do lado, né? Do meu time aqui de trabalho, né? Vocês fazem parte. Então eu tenho aqui inovação e empreendedorismo, não é aqui que eu vou entrar aqui em avaliação econômica de projeto turma 2022. Tá? Então eu tenho aqui, então vocês estão vendo aí o nome de vocês, né? De parte da turma que está matriculada, e cada um com o seu board aqui, e eu tenho um board, cadê ela aqui? Está aqui ele, aulas Eduardo Seton. Então, esse board, tá? Para também quem não está acostumado a entrar, né, cada um pode ter uma metodologia de trabalho, né, e tudo. Então, aqui, nesse board, quem está acompanhando os vídeos está vendo isso aí. Então, eu tenho aqui nesse board todas as aulas, tá? Pode ser que esteja faltando aí alguma aula, mas eu tenho aqui, por exemplo, sempre que eu uso, aqui a gente tem, ó, fundamento, capítulo 1 do livro, né? Então, tem a descrição aqui, ó. Capítulo 1, e aqui tem aula 1, aula 2, então os slides que eu apresentei em cada um dos vídeos que eu gravei para vocês, quando tem slide, né, específico, essa aula de hoje, por exemplo, não tem. Pode ser até que tenha se eu preparar um slide introdutório para fazer a introdução aqui. Mas aqui, entrando nesse board, você fica com a visão geral do curso. O que pode acontecer é dele não estar 100% atualizado, mas eu vou fazer a atualização. Mas aqui tem ó, aula 1, aula 2, estou vendo, aula 5, certo? Então, tá aqui, tem você que tem acesso ao canal do YouTube, né? Você não vai ter acesso ao link, porque esse link aqui do board é só para os alunos que são matriculados e estão na disciplina comigo. Tá? Então, aqui, eu não sei se já passei isso aqui para vocês, mas assim, só para dar uma ideia, né, do que rolou nesse curso nos semestres passados. Então, aqui tem, ó, questão 1, questão 2 de um trabalho que eu fiz, acho que eu já mostrei isso para vocês. Então, tem aqui, ó, trabalho final de curso, estudo de caso, concessão de uma rodovia pedagiada. Tá? Então, esse pode até ser, eu ainda não fechei, um dos trabalhos que vocês têm que me entregar até o final. E esse trabalho está todo feito aqui, ó. Quem fez esse trabalho aqui, fez já usando o Google Data Studio, apesar de eu não ter dado nenhuma aula de Google Data Studio, a pessoa já sabia usar, foi lá e fez, né? E aí tem aqui, ó, isso aqui é um fluxo de caixa, vocês agora que já estão
craques aí e começaram a aprender a usar aí o Google Data Studio, estão vendo que isso aqui, né, é um trabalho que foi feito no Google Data Studio, né? Então aqui, ó, prazo de concessão, o crescimento do fluxo de veículos, custo de operação e manutenção. Então, a mesma coisa que vocês estão fazendo agora para exercícios e problemas simples, o pessoal fez para o trabalho final de curso e usou e apresentou aqui, ó. E foi por isso que esse trabalho aqui ficou muito bom. E aí eu trouxe para aqui. E no caso específico, né, ó, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, né? Tem um problema específico e que você tinha que dizer qual foi a empresa que venceu, vamos dizer assim, o processo de licitação para pedágio da rodovia, com base no cálculo dos custos de VPL, de TIR, de payback. Então aqui tem toda a descrição do projeto. Então isso aqui faz parte, né? Eu estou mostrando para vocês um exemplo claro de aplicação de avaliação econômica de projetos, tá? Então, essa matéria ela tem esse perfil, essa pegada assim muito prática, né? E que eu estou mostrando um exemplo que, em tese, somente em tese, não é um exemplo de engenharia, mas porque vocês eventualmente vão acabar trabalhando em DENIT, em órgãos ligados ou numa empresa que constrói, que vai participar de uma licitação, né, de pedágio numa rodovia. E aqui, por exemplo, esse problema é um problema bem aplicado, não é do nosso livro texto, é de outro livro, se não me engano, é do livro do professor Breno Saldanha, que é uma das referências também do curso, que tem muitos problemas também aplicados. Beleza? Então aqui, eu trouxe isso aqui, eu acabei me estendendo um pouco mais, mas o objetivo, na verdade, era chegar aqui hoje, né, e passar para vocês aqui algumas informações sobre o próprio, e tirar dúvidas até, sobre o Google Data Studio. Então deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui, Google Data Studio. Vou lá para o meu Google Data Studio, então eu sempre acabo fazendo isso, né? Aqui tem um overview, vou entrar aqui nesse overview aqui do Google Data Studio, quando na verdade eu estou querendo ir para a minha conta e abrir um dashboard lá, que eu já tenha criado, né? Eu estou, inclusive, né, uma informação importante, eu estou com vários dashboards criados, mas eu não gravei ainda os vídeos explicando como é que faz o dashboard. Eu acho que eu tenho já uns 8 ou 9 dashboards, e aí eu vou pegar esses dashboards e vou gravar os vídeos para que vocês assistam o vídeo de como eu montei o dashboard. Então eu estou fazendo assim, eu monto o dashboard primeiro, aí depois eu zero ele. Quando eu vou gravar o vídeo para vocês, eu mostro como foi que eu fiz e digo agora vamos construir um do zero. Aí eu começo a construir um do zero e normalmente eu não termino, porque tem uma série de detalhes que eu deixo para vocês terminarem. Eu faço só, vamos dizer assim, a parte mais difícil, né, a parte mais complexa eu faço e deixo o resto como atividade para vocês. Assim, porque tem esses dashboards aqui, modelo que vocês já conhecem, né? Então, deixa eu abrir aqui um caso, ó. Tem alguns, veja que tem na minha tabela, da minha planilha, que tem muitas planilhas de outros trabalhos que eu tenho feito usando o Google Data Studio, né? Vou pegar aqui esse exemplo, parece que foi o último exemplo que eu abri, né? Esse exemplo aqui, eu acredito que já tem um vídeo gravado, eu acho que já foi o vídeo da última aula, não foi? Você assistiu? Pronto, esse aqui foi o vídeo da última aula. Esse dashboard aqui é todo bonitinho, eu fiz usando o Google Data Studio. Esse primeiro aqui não tem nenhum elemento gráfico que envolva números, nessa primeira página. Ó. Esse foi o primeiro relatório que eu fiz, que tem mais de uma página. O primeiro exemplo que eu mostrei para vocês só tinha uma página de juros simples e compostos. Aqui tem. Aí aqui já tem, ó. Tá vendo? A segunda página tem a letra A, a solução da letra A. Certo? Aqui tem a cópia de solução da letra B, solução da letra C, tá? De um dos problemas do livro. Então, como eu tenho esse, eu já tenho outros 6 ou 7 problemas que eu vou gravar. É assim que será uma parte das outras aulas. Eu vou mostrar, por exemplo, pessoal, agora eu vou mostrar a vocês a diferença de um problema de fluxo de caixa uniforme e não uniforme, que eu falei aqui hoje. Aí vocês vão ver comigo, na prática, na verdade, no Google Data Studio. Certo? Então essa é a ideia. Daqui para frente, vamos dizer assim, vai ser pouca teoria e mais prática, porque no começo eu gastei muito tempo aqui com teoria, com as ideias, com a parte de engenharia econômica, o que é que realmente é, né? E agora vocês vão meter a mão na massa aqui, utilizando e fazendo essas atividades, fazendo atividades assim, aqui, como essa aqui no Google Data Studio, tá?
Então tem, só para também animar um pouquinho mais aí, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, isso eu vou mostrar na aula que eu vou dar para administração, tá? Tem aqui, deixa eu ver aqui, eu estou fazendo um curso também online aí de gestão de tráfego, deixa eu ver aqui, eu tenho uns dashboards aqui bem interessantes, tá? Mas assim, eu não vou abrir esse dashboard agora, mas aqui eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, marketing, por exemplo. Então, lá para a turma de inovação e empreendedorismo, eu vou montar uma aula, aí no caso aqui tem gente fazendo também aqui, né? Aí vai ser bom porque a ferramenta vai servir para vocês que estão fazendo nas duas disciplinas. A aplicação aqui é diferente, tá? Então aqui é um dashboard padrão que eles trazem de marketing digital, tá? Acho que também já mostrei isso para vocês. Deixa eu ver o que é que eu tenho aberto aqui, eu não lembro, até para a disciplina lá de inovação e empreendedorismo, porque tem gente que está fazendo essa disciplina aqui que pode se interessar de repente em fazer, né? Aí aqui eu já faço uma propagandazinha aqui do curso de inovação e empreendedorismo, o próximo, né? Porque a gente já está fazendo nesse, ó. Então, eu já montei isso aqui, tá? Ó. Então, na verdade não está montado completamente, mas é um projeto de uma empresa, ano 0, ano 1, ano 2, ano 5, aporte de capital, quanto ela vai receber, uma estimativa em relação à receita bruta e o valor total. Está verdinho aqui porque aqui é a entrada de caixa, entrada de recurso. Aqui está vermelho porque são as despesas. Quais são os tipos de despesa que tem? Despesa administrativa, custo indireto, financiamento, impostos, pessoal e investimento. E o valor total. Percebam que eu estou trazendo esse exemplo para vocês para mostrar que a avaliação econômica de projeto se aplica a problemas de engenharia, mas se você for abrir uma empresa, com base nisso que está aqui, você também vai saber calcular qual é o VPL, qual é o TIR, qual é o payback, porque é assim que as pessoas decidem sobre investimento. Só que isso aqui eu ensino a fazer lá na disciplina de inovação e empreendedorismo. No caso de administração de empresas, que eu estou dando agora, a gente está usando os dashboards para quê? Para fazer a gestão das coisas em cima de indicadores. Então eles vão montar dashboards para aprender os OKRs, os KPIs, né, em gestão. Então eu estou fazendo esse cruzamento de coisas, né, esses links aí, para mostrar aí a vocês, né, deixa eu vir aqui agora para a gente encerrar, para mostrar a vocês aí o poder, na verdade, do que vocês estão aprendendo aqui, né? É importante aprender a teoria, né? Aprender a fazer as atividades, porque eu estimulo realmente todos vocês a façam as coisas simples, tá? Saiam do Excel lá, entrem no Google Data Studio e construam as planilhas simples, tá? Então, o próximo trabalho, o trabalho final do curso, eu não tinha dito isso ainda para vocês aqui, mas assim, o trabalho final, como eu já gravei muitas aulas, vocês vão ter que necessariamente fazer usando o Google Data Studio. Tá? Eu vou dar o prazo que precisa dar, só que a partir de agora vocês vão utilizar de fato a ferramenta. Beleza? Então, veja, a aula de hoje aqui é isso, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar comigo aqui depois da aula. E a gente tira, né? Você que estava com dúvida aí nos dashboards, fica aqui no final que a gente tira, tá? E quem está assistindo esse vídeo depois, gravado, se tiver alguma dúvida, me procura lá, na verdade, no grupo do Telegram. Se você não for aluno matriculado e quiser falar comigo, você vai lá no Instagram e manda um direct que a gente conversa por lá. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. E assim a gente conclui mais uma aula, a aula número 8 do curso de Avaliação Econômica de Projetos. E é claro, mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e agora sim um abraço e até o próximo vídeo, a próxima aula, mais uma aula, muita prática, mão na massa. Valeu, até lá!